Olá, sejam bem-vindos ao evento. Meu nome é Manuela Gonçalves, sou aluna do doutorado em Contabilidade do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da UNB e estou cursando a disciplina Métodos Quantitativos Aplicados, ministrada pelo professor Dr. Herbert Kimura. Trouxe hoje para apresentação um artigo que trata sobre o impacto da governança corporativa no valor das empresas e na cultura de governança organizacional, publicado no Journal of Corporate Finance no ano de 2019. O artigo é de autoria de Agarwal, Schlotzer e Williamson e é intitulado como Os regulamentos de governança corporativa impactam o valor da firma de longo prazo e a cultura de governança? A governança corporativa é o sistema pelo qual as companhias são dirigidas e controladas. Reguladores em países do mundo todo têm se esforçado para tentar suprir as deficiências de governança corporativa das empresas de capital aberto e impulsionar o valor de longo prazo, além de melhorar a cultura de governança geral das empresas. Como exemplos desses esforços, tivemos, por exemplo, em 2015, que a Bolsa de Valores de Tóquio implementou reformas envolvendo 71 atributos de governança, com a intenção de aumentar o valor corporativo das firmas no longo prazo. Alguns anos antes, em 2002, no contexto da Lei Sarbanes-Oxley nos Estados Unidos, quase 30% das empresas industriais foram obrigadas a mudar substancialmente as práticas de diretoria para cumprir novos critérios de governo, incluídos nos padrões de listagem revisados da NYSE e Nasdaq. Semelhante à intenção das mudanças recentes nos requisitos de governança no mundo todo, a conformidade com as disposições no contexto da Lei Sarbanes-Oxley pretendia ter ramificações de longo alcance na qualidade da supervisão do Conselho entre empresas que não possuíam ainda as práticas preferidas do mesmo. Diversos estudos têm sido realizados relacionando o valor da empresa com a governança corporativa. Embora vários desses estudos relacionem medidas de governança ao valor para os acionistas, não está claro se as mudanças forçadas em atributos específicos de governança têm um efeito positivo ou negativo sobre as medidas de valor de curto prazo. Além disso, as implicações para o valor de longo prazo na literatura permanecem inexploradas. Além do que, há pouca evidência sobre como os conselheiros respondem às mudanças forçadas de governança, alterando aspectos não obrigatórios. Bom, nesse contexto, as exigências impostas por novos regulamentos podem beneficiar os acionistas caso existam externalidades positivas que as empresas não consideram ao projetar a sua própria estrutura de governança. Essa perspectiva indica que as exigências de governança alteram os custos e os benefícios da adoção de certas práticas, levando as empresas afetadas pelos regulamentos a uma estrutura de governança que está associada favoravelmente ao valor de longo prazo. É possível esperar, então, mantidos os demais fatores, um aumento relativo no valor da empresa afetada pelo regulamento no período pós-exigência. E ainda que as exigências de governança não afetem o valor de longo prazo das firmas, as práticas de governança corporativa das empresas afetadas pelos regulamentos podem evoluir no período pós-exigência, no sentido de que haja uma elaboração de uma nova cultura de governança ótima por parte dos conselhos. Bom, considerando todos os aspectos inicialmente colocados, a questão de pesquisa nesse estudo relativa ao exame sob a perspectiva de longo prazo dos reguladores, do impacto das intervenções regulatórias de governança no valor de longo prazo das empresas, além da exploração de como os conselhos mais afetados pelas intervenções alteram a sua cultura geral de governança. Basicamente, esse estudo foi realizado por meio de um experimento quase natural em torno da implementação de novos padrões de listagem na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, motivados pela legislação Sarbanes-Oxley.
que exigia a adoção de certas práticas de governança corporativa que são de foco global. Quais as contribuições trazidas por esse estudo? Primeiramente, a contribuição está relacionada à adoção de uma visão de longo prazo do regulador, enquanto os estudos anteriores focaram na visão de curto prazo. Além disso, o estudo traz novas evidências das influências dos regulamentos no valor das firmas, com foco nas mudanças forçadas nas práticas de diretoria, enquanto estudos anteriores se concentraram predominantemente no monitoramento do conselho e em mudanças na estrutura de remuneração. Além disso, o estudo faz um exame adicional da cultura de governança. Em relação aos dados e metodologia aplicados, tomou-se como cenário da pesquisa os Estados Unidos e como período de análise do valor da empresa os anos de 1998 a 2007, para refletir os períodos pré- e pós-regulamento, considerando os critérios de listagem. Quanto aos atributos de governança, os dados foram coletados da Riskmetrics e foram obtidos atributos de governança em nível de empresa para o período de 2001 a 2008, sendo 2001 o primeiro ano em que um conjunto consistente de práticas pode ser medido ao longo do tempo. Em termos de amostra, o estudo utilizou as empresas industriais em qualquer um dos seguintes índices: Standard & Poor's 500, Standard & Poor's Small Cap 600 e Russell 3000. Foram excluídos da amostra os emissores estrangeiros e as empresas nas quais mais de 50% do poder de voto para a eleição dos conselheiros é realizada por um único indivíduo, por um grupo ou outra empresa. Isso porque os requisitos de listagem para estas empresas diferem de outros emissores. Foram excluídas também as empresas cujas informações financeiras necessárias não puderam ser obtidas por meio dos dados do Compustat Industrial Annual. Esse procedimento produz uma amostra de 1982 empresas em 15 setores com dados de governança disponíveis em 2001. Bom, com relação às práticas de governança, foram utilizadas 41 práticas de governança que foram incluídas no índice de governança e que foram divididas em 4 subcategorias: conselho, auditoria, disposições anti-aquisição e remuneração e propriedade. Todos os dispositivos relacionados a cada uma das 4 subcategorias estão apresentados no artigo em seu apêndice A, onde estão as práticas de governança corporativa no nível da firma. Bom, com relação aos atributos de governança, os autores utilizaram as 41 práticas para criar uma medida sumária de governança, chamada GOV41 para cada firma. Eles isolaram, então, 10 práticas de governança que mais se relacionam com as exigências de governança incluídas nas normas de listagem revisadas da NSI e NASDAQ. Definiram, então, como Reg 10 esse número de práticas de governança obrigatórias que a empresa possuía em 2001, com base no tópico anterior. As 31 práticas restantes foram utilizadas para medir a cultura de governança da empresa. E essa variável foi definida como GOV31 no artigo. Se a firma satisfizesse, no caso da GOV41, os 41 atributos, o índice obtido seria de 100%. No caso da GOV31, se a firma satisfizesse os 31 atributos, o índice obtido seria de 100%. Com relação à composição do Reg 10, como eu havia dito, ele foi composto pelas 10 práticas de governança mais relacionadas com as exigências incluídas na revisão da NSI e NASDAQ, como eu havia comentado. Esses elementos são: os conselhos devem ser compostos por uma maioria de conselheiros independentes. Os conselheiros não administrativos devem ter sessões executivas sem gerenciamento. O comitê de indicação deve consistir apenas de diretores independentes. O comitê de remuneração deve consistir apenas de conselheiros independentes. O comitê de auditoria deve ser composto apenas por conselheiros independentes e pelo menos 3 membros.
Os planos de remuneração em ações devem ser aprovados pelos acionistas. As empresas devem adotar e divulgar as diretrizes de governança corporativa. Deve haver uma avaliação regular do desempenho do conselho. O plano de sucessão do CEO aprovado pelo conselho deve estar em vigor. E, por último, os honorários de consultoria pagos aos auditores devem ser menores do que os seus honorários de auditoria. Bom, após os procedimentos indicados anteriormente, no estudo foram separadas as firmas entre afetadas e não afetadas pelo regulamento em questão. As empresas afetadas, denominadas como affected no estudo, foram as firmas que sofreram uma mudança substancial após o regulamento, ou seja, aquelas que atendiam a 3 ou menos exigências do Reg 10 em 2001, ou seja, antes do regulamento. As empresas remanescentes, denominadas remaining, são as demais empresas, ou seja, as que cumpriam com mais de 3 das 10 exigências em 2001. Na tabela 1, que será apresentada a seguir, são apresentados 3 painéis. O painel A relata a pontuação GOV41 média para as empresas afetadas e não afetadas de 2002 a 2008. O painel B relata a pontuação GOV31 média para as empresas afetadas e não afetadas de 2002 a 2008, o que representa a medida de cultura de governança. E o painel C relata as pontuações GOV41 e GOV31 médias por indústrias de 2 dígitos NAICS para a amostra. Bom, então observando na tabela 1, nós temos os scores dos índices GOV41 e GOV31 de governança corporativa no pós-regulamento. No painel A, é possível observar na coluna 1 e na coluna 2, referentes às empresas afetadas e não afetadas pelo regulamento, e tratando especificamente da medida GOV41, que nós tivemos aumentos nessa medida para cada grupo. Ou seja, em 2002 nós tivemos valores de 0,38 e 0,48 para afetadas e não afetadas, respectivamente, enquanto em 2008 esses valores sobem para 0,66 e 0,69, respectivamente. Além disso, observa-se uma redução da lacuna de governança. Isso é mostrado na coluna 3, em que as diferenças entre as empresas afetadas e não afetadas em termos do índice GOV41, ou seja, atendimento aos dispositivos relacionados a esse índice, reduz ao longo do tempo, entre 2002 e 2008. Porém, essas empresas afetadas continuam a ter pontuações de governança estatisticamente mais baixas, como pode ser observado na coluna 4, em que os coeficientes apresentados, na estatística T são negativos e significativos. Os resultados não tabulados ainda no estudo mostram que, em média, as empresas maiores evoluem um pouco mais rápido do que as empresas menores. Com relação ao painel B, que trata da medida GOV31, é possível observar que a governança corporativa não obrigatória também evoluiu ao longo do tempo para as empresas afetadas. Então, nós tivemos um valor de 0,44 em 2002, que sobe para 0,60 em 2008. Além disso, a lacuna de governança, a lacuna relacionada à governança entre as empresas afetadas e as demais, ou seja, as que não foram afetadas pelo regulamento, persiste. É possível observar que em 2002 essa lacuna era de 0,029, que subiu levemente ao longo dos anos 2003 e 2004, mas que apresentou valores razoavelmente estáveis nos anos seguintes. Além disso, observa-se que as empresas afetadas continuam a ter pontuações de governança estatisticamente mais baixas também para o índice GOV31, que trata da cultura de governança da firma, ou seja, que está relacionada
aos dispositivos não obrigatórios. Bom, no painel C, é possível observar que a governança sumária GOV41 e GOV31, que é esta última tratando da cultura de governança, variam entre os setores. Observa-se, por exemplo, que o setor varejista tem a medida mais alta de cultura de governança, enquanto o setor outros serviços tem uma medida mais baixa de governança. Apresentados os procedimentos até então ilustrados, né, pelos slides, os autores seguiram ainda com uma comparação das características das empresas componentes da amostra. Eles compararam as características das empresas afetadas e não afetadas pelo regulamento, que provavelmente estão relacionadas ao valor da empresa, neste estudo considerado como valor Q de Tobin, e também a cultura de governança. As características das empresas consideradas foram o tamanho, a liquidez de caixa, o investimento em bens de capital, a alavancagem, as oportunidades de crescimento, o yield, que se refere ao total de dividendos sobre o valor de mercado do PL, o PPE, relacionado a uma medida de imobilizado sobre receita total, e a rentabilidade, representada pelo ROA. Além disso, foram analisadas outras medidas específicas para fornecer informações adicionais. Características estas, os ativos, a capitalização de mercado, a receita e o weight, que se refere a quantos anos a firma tem como capital aberto. Para todas essas medidas, os autores fizeram uma análise das estatísticas descritivas para a amostra completa e verificaram uma falta geral de equilíbrio de covariável entre as características da empresa que se relacionam com o valor da empresa e a cultura de governança. Esse resultado sugere a necessidade de se identificar uma amostra adequada de empresas de controle para que as inferências sobre a significância estatística e econômica da evidência empírica pudessem ser confiáveis. Bom, para tentar resolver esse problema apresentado, foi aplicada uma técnica para o ajustamento dos grupos de tratamento e de controle. A técnica aplicada foi o Propensity Score Matching, ou PSM, que remove os vieses subjacentes às distribuições das covariáveis. O uso da técnica PSM para comparar as empresas afetadas com as empresas de controle foi feito por meio da implementação de um algoritmo de correspondência de propensão baseado no estudo de Index 2014. O algoritmo usa as covariáveis medidas em 2001, 2 anos antes da aprovação dos padrões revisados de listagem na Bolsa de Valores, para identificar as firmas que serão forçadas a alterar as práticas de governança corporativa. Então, é feita uma combinação das empresas afetadas e as firmas de controle pelo método sem substituição do PSM. No próximo passo, foram eliminadas pela imposição de suporte comum qualquer empresa afetada com um score de propensão superior ao maior score de propensão de uma empresa de controle potencial. E também qualquer empresa de controle potencial com uma pontuação de propensão inferior à pontuação mínima das empresas afetadas. Os autores construíram sobre essa abordagem 2 modelos de correspondência, usados para formar 2 amostras de correspondência separadas, uma para análise de valor da empresa e outra para análise da cultura de governança, considerando em cada amostra apenas as empresas que sobreviveram a todo o período amostral. Na tabela 2, referente a essa aplicação do PSM, estão apresentados os valores médios em 2001 para as características das empresas afetadas as empresas restantes, ou seja, não afetadas, e as empresas de controle, obtidas por meio da técnica de PSM. Observa-se, pelos resultados desta tabela, que é feita uma comparação
entre as empresas afetadas e remanescentes com a amostra total, para verificar a diferença estatística entre os dois conjuntos de empresas, e depois é feita uma comparação entre as empresas afetadas e as empresas de controle, só que considerando uma amostra reduzida depois da aplicação do PSM, para uma aproximação das características dessas empresas, né? E na coluna 5 é feita uma comparação em termos estatísticos das características dessas duas amostras. Bom, as estatísticas T avaliam a diferença entre as empresas afetadas e restantes e as empresas afetadas e controles, como foi dito. Nota-se que há uma melhora significativa no equilíbrio das covariáveis, que pode ser vista na falta de diferenças estatisticamente significativas entre as empresas afetadas e controles para todas as covariáveis. Então, se vocês observarem na coluna 4, nós temos estatísticas T significativas e negativas, em geral, para quase todas as variáveis de firma utilizadas no estudo. O que mostra uma inadequação da amostra, uma inadequação inicial na composição da amostra completa quando se compara as características de empresas afetadas e remanescentes. Já quando a gente analisa a coluna 5, observa-se que, de fato, houve uma aproximação, houve um equilíbrio maior entre as covariáveis nas duas amostras comparativas. Bom, após esse tratamento, para investigar se as mudanças obrigatórias de governança podem ter efeitos duradouros no valor da empresa e na cultura de governança, verificou-se primeiro se há efeitos do valor relativo da empresa resultantes dos regulamentos de governança nos períodos pré e pós-regulamento. Assim, foi estimada a regressão a seguir, em que a variável dependente é o Q de Tobin, que refere-se ao valor da empresa, alfa zero é o termo constante da regressão, affected se refere às empresas que foram afetadas pelo regulamento, a gente tem então essa variável e as posteriores para a empresa I no ano T. A variável mandates é igual a 1 para o período de 2003 a 2007, período pós-regulamento, e 0 para o período de 98 a 2002, período pré-regulamento. A interação entre affected e mandates é utilizada para captar se as firmas afetadas têm um aumento relativo no seu valor no período pós-regulamento. As variáveis size, age, cash, capex, leverage, S-growth controlam as características da empresa relacionadas ao valor, com base na literatura. O gamma industry representa os efeitos fixos da indústria e o gamma year representa os efeitos fixos do ano para contabilizar as tendências de tempo no valor, que podem impactar a confiança na premissa de tendências comuns. Por fim, o epsilon e t é o termo de erro da regressão. Bom, a tabela 3 apresenta os regulamentos de governança e a evolução do valor da firma. Nas colunas 1 a 4, que serão analisadas neste momento, estão apresentados os resultados da estimativa da equação 1, anteriormente apresentada, relacionada ao valor da firma, usando a amostra não combinada. Ou seja, a amostra completa do estudo que não foi afetada pela aplicação do PSM. Com base nos resultados, é possível observar que as variáveis de firma, tamanho, liquidez, intensidade de dispêndio com capital, oportunidade de crescimento e retorno sobre o ativo apresentaram uma associação positiva com o valor da firma, enquanto as variáveis alavancagem e rendimento de dividendos apresentaram uma associação negativa com o valor da firma.
Esses resultados corroboram Fama e French, 1998. Se analisarmos agora as variáveis Affected Mandates e Affected Mandates mais relacionadas à análise principal desse estudo, observa-se na coluna 4, em que estão apresentadas as 3 variáveis incluídas no modelo de regressão conjuntamente, que as empresas mais afetadas por regulamentos têm um valor de empresa mais baixo em média. Isso porque o coeficiente apresentado foi significativo e negativo. Além disso, observa-se pela variável Mandates, que teve um coeficiente insignificante, que as empresas não tiveram avaliações incrementalmente diferentes durante o período pós-mandato, após controlar os efeitos fixos do ano. E, por último, considerando a interação entre Affected e Mandates, verifica-se que as empresas afetadas tiveram um aumento relativo, já que o sinal, o coeficiente foi positivo, no valor da empresa no período pós-mandato. Se analisarmos agora as colunas 5 a 8, nós teremos os resultados das estimativas daquela mesma equação 1 relativa ao valor da empresa, com a redução da amostra pelo uso da amostra combinada, ou seja, aquela amostra obtida após a aplicação do PSM. De forma geral, os resultados encontrados para essa amostra, para a amostra não combinada, que foi analisada anteriormente, são confirmados pela amostra combinada. No entanto, observa-se que as empresas afetadas tiveram um aumento relativo no valor da empresa no período pós-regulamento em comparação com as empresas não combinadas. Isso pode ser observado pelos coeficientes negativos encontrados para a variável affected no modelo, que foram menores do que aqueles encontrados anteriormente na amostra completa. Assim, com o uso dessa amostra, observa-se que ocorre um estreitamento da lacuna de valor entre as empresas afetadas e entre as empresas de controle referentes às empresas que não foram afetadas pelo regulamento, após a implementação do regulamento de governança. Após essa primeira análise, a evolução da cultura de governança foi analisada por uma segunda regressão, apresentada na equação 2. Nessa equação, a variável dependente governance representa uma das 4 medidas de governança utilizadas no estudo. E aqui destaco, a GOV31 foi a primeira medida referente à cultura organizacional, porém, foram utilizadas também as variáveis conselho, anti-takeover e remuneração, que se referem àqueles subgrupos dos dispositivos de governança apresentados naquele primeiro quadro no início da apresentação, onde nós tínhamos 41 dispositivos de governança que foram levantados inicialmente. Alfa zero, dentro dessa regressão, se refere ao termo constante. O termo de interação entre affected e year representa, né, a interação das empresas afetadas com os efeitos fixos do ano para o período de 2003 a 2008, ou seja, o período pós-regulamento. Foram controladas, então, a associação entre as práticas de governança e as características da empresa, utilizando as variáveis tamanho, ROA e oportunidade de crescimento, com base na literatura prévia, definidos anteriormente. O Gamma Industry representa os efeitos fixos da indústria e o Gamma Year representa os efeitos fixos do ano para contabilizar as tendências de tempo no valor que podem impactar a confiança na premissa de tendências comuns. E o Epsilon IT é o termo de erro da regressão. Na tabela 5, nós temos os resultados da evolução da cultura de governança no período pós-regulamento, referentes à equação 2, apresentada anteriormente.
Observa-se na coluna 1, referente ao índice GOV31, que as empresas afetadas possuem menos atributos de governança não obrigatórios pelos critérios da NSI e NASDAQ, em relação às empresas não afetadas. Isso é observado pelo coeficiente negativo e significativo encontrado. No entanto, observa-se que a partir de 2005, a cultura geral de governança corporativa das empresas afetadas evolui para práticas de diretoria relativamente mais amigáveis aos acionistas em dimensões não obrigatórias de governança corporativa, já que a gente está se referindo ao GOV31, em comparação à evolução obtida nas empresas não afetadas. Observando as outras 3 medidas de governança corporativa relacionadas ao conselho, aos dispositivos anti-takeover e à remuneração, observa-se para o conselho e para a remuneração um comportamento similar àquele obtido na GOV31, já que apesar de os coeficientes serem negativos, ou seja, esses dispositivos são de fato mais fracos nas empresas afetadas, observa-se que, ao longo do tempo, entre 2004 e 2008, há uma tendência, né, de evolução desses indicadores maior em relação às empresas que não foram afetadas, apesar de os dispositivos continuarem sendo aplicados a um nível mais baixo. Já para o dispositivo anti-takeover, observa-se que o mesmo tinha um coeficiente positivo e significativo, né, relacionado às empresas afetadas, ou seja, elas provavelmente, ele indica que elas tinham uma aplicação de dispositivos anti-takeover maior em relação às não afetadas, porém, ao longo do tempo, observa-se que não há mudanças significativas dentro desse índice, né? Já a tabela 6 apresenta a relação entre o valor da firma e a cultura de governança no período pós-regulamento, para tentar ter alguma percepção de se há alguma relação entre a cultura de governança da empresa e o seu aumento de valor. Observa-se na primeira linha da tabela 6 que os resultados indicam uma permanência, né, de um menor valor de empresa e de diferentes culturas de governança das empresas afetadas em relação às empresas não afetadas. No entanto, quando a gente observa, né, os coeficientes encontrados especificamente para os índices GOV31, observa-se que a correlação positiva encontrada entre GOV31 e o valor da empresa é predominantemente, né, se não exclusivamente, relacionada à relação positiva e significativa encontrada entre o valor e os dispositivos de conselho. Isso permanece mesmo após o controle dos atributos anti-takeover e compensação. Além disso, nota-se relações insignificantes entre o valor da empresa e as disposições anti-takeover e remuneração. Ou seja, basicamente, essa tabela mostra que a relação entre o GOV31 e o valor, que é positiva e significativa, é decorrente dos dispositivos de conselho adotados por essas firmas, né? Ainda observa-se que as características de empresa, tamanho, idade, ROA e PPE não explicam a variação no valor. A conclusão que pode se tirar dessa tabela é que a lacuna de valor entre a empresa persiste e as diferenças contínuas nas práticas de governança corporativa não obrigatórias se correlacionam, sugerindo que os aspectos contínuos da cultura de governança corporativa ajudam a explicar a variação entre o valor da empresa pós-requerimento, né, das empresas afetadas
e das remanescentes. Bom, após as evidências apresentadas na tabela 5 sobre diferenças importantes entre as subcategorias de governança, foram examinadas, então, as mudanças nas práticas de governança individual para lançar luz sobre a evolução da cultura de governança nas empresas afetadas, o que foi feito por meio de uma regressão Probit. A variável dependente attribute representa o atributo de governança de interesse, que eu vou especificar posteriormente. A associação entre a governança e as características da empresa foi controlada usando as variáveis size, ROA e S-Growth, referente à oportunidade de crescimento, todas embasadas na literatura, segundo o autor. Como a equação 3 é não linear, calculou-se, então, o efeito interativo affected year, examinando até que ponto o efeito marginal de affected muda em resposta a efeitos fixos anuais individuais. A equação 3, então, inclui efeitos fixos ainda da indústria, o gamma industry, e os erros padrão são robustos à heterocedaticidade e agrupados no nível da empresa. Assim, cada atributo não obrigatório dos dispositivos de conselho e remuneração foi examinado nas tabelas 7 e 8, que serão apresentadas a seguir. Bom, na tabela 7, cada atributo não obrigatório do conselho foi examinado e foram relatadas as práticas para as quais existem diferenças entre as empresas afetadas e de controle. Observa-se primeiramente, com respeito à relação entre GOV31 e a evolução para um conselho mais amigável aos acionistas no pós-regulamento, ou seja, uma melhora na cultura de governança da empresa, que esta relação é mais fortemente relacionada à evolução do tamanho do conselho. Isso pode ser observado na coluna 1, que mostra que as empresas afetadas apresentaram, que a variável affected apresentou um coeficiente negativo e significativo relacionado ao tamanho do conselho recomendado, mas que, no entanto, mostra que entre 2006 e 2008 houve uma tendência de melhora no atendimento dos dispositivos relacionados ao tamanho do conselho. Ou seja, isso mostra que as empresas parecem cumprir os requisitos do conselho, independente, né, mudando o tamanho desse conselho, conforme é recomendado e exigido pelo regulamento. Observa-se ainda que as empresas afetadas, as affected, têm uma probabilidade relativamente maior de ter um CEO que se envolve em transações com partes relacionadas. Isso pode ser observado na coluna 2, que trata do elemento do dispositivo de conselho referente à ausência de transações de partes relacionadas. Observa-se que essa relação é negativo, o coeficiente é negativo e significativo, mostrando essa probabilidade de ter, essa probabilidade maior de se ter um CEO que se envolve em transações com partes relacionadas. Desculpa. E mostra também que essa relação enfraquece em 2004, mas que ela persiste no pós-regulamento. Então, em 2004, nós temos um coeficiente significativo positivo, mas de 2005 a 2008, que é um prazo mais longo, né, há uma insignificância para essa variável. Bom, observa-se ainda que as empresas affected, ou seja, as empresas afetadas, têm uma probabilidade relativamente menor de ter um comitê de governança, o que é considerado hostil aos acionistas, né? Então, isso está relacionado ao dispositivo de conselho relacionado à exigência de presença de um comitê de governança.
O coeficiente significante no ano de 2008, que é o último ano analisado, indica que as empresas afetadas continuam sendo menos propensas a ter um comitê de governança corporativa. Observa-se ainda que as empresas afetadas pelo regulamento são menos propensas a exigir que os diretores apresentem sua renúncia após uma mudança no emprego, né? Isso é apresentado na coluna 4. Essa relação ainda, como pode-se observar, não evolui ao longo do tempo, ou seja, no longo prazo ela não tem efeitos de evolução. Bom, já na tabela 8, cada atributo não obrigatório de remuneração foi examinado e foram relatadas as práticas para as quais existem diferenças entre as empresas afetadas e de controle. Com respeito à relação entre GOV31 e a evolução para um conselho mais amigável aos acionistas no pós-regulamento, ou seja, a evolução para uma cultura de governança melhorada, observa-se que essa relação é mais fortemente relacionada à evolução da reprecificação das opções de ações, em particular. Isso pode ser observado na coluna 1, em que a gente tem um coeficiente negativo e significativo para as empresas afetadas, mostrando que elas tendem a atender esse dispositivo de reprecificação de forma mais baixa do que as empresas não afetadas, porém observa-se que há uma evolução no sentido de uma melhoria no atendimento a esse dispositivo ao longo dos anos, né? Considerando 2005 até 2008. Observa-se ainda que as empresas afetadas são relativamente menos propensas a ter requisitos de propriedade de ações para seus diretores e a sujeitar os executivos às diretrizes de propriedade de ações, respectivamente relacionados às colunas 2 e 3 apresentadas na tabela. Observa-se ainda que essas relações não evoluem ao longo do tempo, ou seja, a aplicação do regulamento, a exigência imposta pelo regulamento, as exigências impostas pelo regulamento não afetaram esses dispositivos que não seriam, né, obrigatórios. Bom, ainda observa-se que as empresas afetadas são relativamente menos propensas a remunerar os diretores com ações, o que pode ser observado também na coluna 4. Ainda, as empresas afetadas são relativamente menos propensas a alinhar a remuneração dos executivos com o desempenho das suas ações, como pode ser observado na coluna 5 da tabela, né, relacionada ao alinhamento de opções com o desempenho. Então, essa variável que tinha um coeficiente negativo, que tem, né, um coeficiente negativo e significativo para as empresas afetadas pelo regulamento, indicando que elas têm um atendimento a esse dispositivo, né, menor do que aquelas que não foram afetadas pelo regulamento, e mostram também que no ano de 2005 houve uma relação significativa positiva, indicando que houve uma tendência a aumentar o atendimento a esse dispositivo, mas após 2005 observa-se que essa relação não evoluiu. O que mostra esse efeito de longo prazo, né, que o estudo tem como foco. E por último, né, observa-se que as empresas afetadas são também menos propensas a cumprir diretrizes de propriedade de ações de diretores e de executivos preferenciais. Embora tenha havido uma melhora marginal no ano de 2008, que pode indicar uma tendência de melhoria no longo prazo. Bom, partindo para as conclusões, nós temos, em relação aos resultados encontrados nesse estudo, que no período pós-mandato verificou-se uma redução de 48% da lacuna de valor da empresa relativo e evidenciou-se que essa lacuna se relaciona ao uso contínuo de práticas de governança não obrigatórias, menos amigáveis aos acionistas,
como pode ser observado nas últimas tabelas apresentadas. Embora a evolução do tamanho do conselho e das políticas de reprecificação de opções se tornem relativamente mais amigáveis para os acionistas, as empresas afetadas continuam a ter menos atributos de governança amigáveis para os acionistas em comparação às empresas não afetadas, ou seja, em relação aos seus pares, no período pós-regulamento. As práticas individuais tendem a ser importantes para o valor de longo prazo, como foi observado, indicando que as empresas afetadas continuam a ter uma cultura de governança menos amigável aos acionistas, muito depois da implementação dos mandatos de governança, considerando aí o período de análise de 2002, quando houve a implementação do regulamento, até 2008. Os resultados sugerem que as exigências de governança podem restringir, mas não eliminar a lacuna de valor entre as empresas mal e bem administradas, e que as empresas afetadas pelo choque, que é a imposição do regulamento, né, a aplicação do regulamento, continuam a ter culturas de governança menos amigáveis aos acionistas, muito depois da intervenção regulatória, o que aqui sugere que a cultura de governança, né, dentro das empresas afetadas pelo regulamento, continuam sendo menores, né, menos amigável aos acionistas do que a cultura de governança daquelas empresas que não foram afetadas pelo regulamento. Bom, eu trouxe aqui algumas considerações relacionadas ao que foi realizado no estudo. Primeiramente, né, com relação à base teórica apresentada na pesquisa. Quem pegar esse artigo para ler vai perceber que essa pesquisa, né, esse trabalho, ele poderia ter se dedicado um pouco mais ao embasamento das relações esperadas, né? Esse artigo ele não apresenta uma seção de referencial teórico, o que o diferencia da maioria dos estudos, né, dentro do campo de contabilidade, né, finanças, administração, e o embasamento da questão levantada é feito apenas na introdução e de forma rasa, enquanto a motivação do estudo basicamente recai, segundo palavras dos autores, né, sobre as mudanças recentes nos padrões de governança em torno do mundo. Ainda sobre os resultados, o estudo não discorre sobre as implicações práticas dos seus resultados e também não discorre sobre quem seriam os maiores interessados no que foi encontrado, o que são elementos importantes na revelação da relevância de uma pesquisa. Bom, já partindo para análises referentes à robustez do estudo, nós temos primeiramente que o foco em 10 exigências, né, naquele Reg 10 do novo regulamento, poderia limitar a capacidade desse estudo de esclarecer as exigências específicas que têm implicações no valor da empresa. Porém, no sentido de aliviar esse problema, né, de reduzir esse problema, os autores utilizaram também 3 aspectos do poder de barganha do CEO sobre o conselho. O primeiro é a maioria de diretores independentes, o segundo, comitê de remuneração independente, e terceiro, um comitê de nomeação independente. Todos os 3 consistentes com o raciocínio da NSI por trás do fortalecimento da exigência de independência. Ainda, né, sobre a relação entre governança e valor. Como os autores utilizaram como métrica para o valor da empresa, né, como proxy do valor da empresa, o Q de Tobin, essa medida poderia restringir a robustez, né, do seu resultado. Então, nesse sentido, os autores fizeram também a aplicação de formas alternativas no cálculo do Q de Tobin e utilizaram também uma medida alternativa do Price to Book para dar maior robustez ao trabalho. Esses pontos são considerados positivos, já que há uma preocupação grande, né, relacionada à robustez, principalmente quando a gente trabalha com medidas relacionadas ao valor, né, da empresa. Então, os autores conseguem mitigar, de alguma forma, preocupações relacionadas a isso.
com respeito à endogeneidade, né? Os estudos hoje têm uma preocupação, né? Essa preocupação com a endogeneidade tem crescido, e no caso desse trabalho, o próprio projeto de pesquisa, o próprio desenho da pesquisa, já ajudou a mitigar as preocupações com a endogeneidade. Isso porque o estudo combina um choque quase exógeno, que é essa implementação do regulamento, né, da Lei Sarbanes-Oxley, relacionado, né, aos critérios de listagem da Bolsa de Valores revisados, com a identificação de empresas diferentemente afetadas por essas revisões. O que também é considerado um ponto bastante positivo desse trabalho. Bom, com relação a eventos confusos, né? Há uma preocupação potencial em relação aos resultados apresentados sobre o aumento relativo no valor das empresas afetadas estar relacionado a tendências do QD-Tobin que ocorrem bem antes ou depois da implementação dos mandatos de governança. Então, essas relações poderiam estar sendo geradas por outros fatores, por exemplo, macroeconômicos, que não exatamente a imposição do regulamento. Nesse sentido, os autores tomaram medidas para lidar com a possível preocupação com eventos confusos. Eles incluíram os efeitos fixos de ano em todas as regressões que avaliam o impacto dos novos mandatos de governança no valor da empresa, como a gente viu. E em uma análise não tabulada, eles consideraram as tendências macroeconômicas potenciais usando uma variável de tendência do ano, após remover os efeitos fixos, né, do ano. Eles interagiram à medida de empresas afetadas com os efeitos de ano individual para avaliar se o impacto dos mandatos sobre o valor da empresa e a cultura de governança realmente ocorreu no período pós-implementação dos regulamentos. Os autores indicam ainda que, de modo geral, as notícias macroeconômicas confusas não parecem estar direcionando os resultados de valor da empresa. Bom, esse foi o estudo que eu trouxe para vocês. Espero que vocês estejam aproveitando o evento. Agradeço pela atenção.